Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. O tema, realmente, Onde está Deus, é um tema que eu vou pedir a permissão de todos para explicar que, na verdade, nós não vamos nem de longe esgotar o assunto, mas nem de longe talvez a gente possa dar uma resposta definitiva, pois o assunto em si, Deus, já está ligado à nossa estatura, consciência evolutiva ao longo dos milênios da nossa marcha espiritual. Tudo o que vamos fazer talvez seja abrir portas para visões diferentes, aguardando que o tempo amadureça em nossas almas as verdades e os pensamentos que nós vamos humildemente apresentar aqui. É bem possível, já vou adiantar, que por causa do teor desse assunto, ele fique um pouco incompatível, as pessoas podem até estranhar o que vai ser dito, e não se preocupem com isso, pois a questão é de pura sintonia espiritual com esse tema, e para muitos vai soar estranho, e não se preocupem quem estranhar ou quem criar tiver dúvidas, pois, como se o assunto for como acreditamos, verdadeiro, como está em toda a mensagem espiritual ao longo dos milênios, ele há de amadurecer em nosso espírito e, no tempo certo, as dúvidas vão desaparecer. Então, entendam essa questão mais como uma abertura de portas, um estímulo a visões um pouco diferentes daquilo que, como nós dizemos, Deus nós pensamos que entendemos, né? Mas, a bem da verdade, estamos crescendo nesse entendimento. E daí que vem onde está Deus. Nós começaremos lidando com a questão dentro do próprio livro dos Espíritos, onde nosso querido Kardec, que fez um rol de perguntas que, só para darmos um parênteses, mostra a estatura espiritual elevadíssima e a profunda sabedoria que Kardec tinha em parceria com os espíritos ao fazer esse tratado. Mais à frente, com certeza, no futuro da humanidade, vai ser um verdadeiro tratado filosófico espiritual da mais alta estirpe. Só a primeira pergunta já mostra de onde é que eles vieram, o que é Deus. Ela diz muita coisa, chegamos a fazer um post, né? Um blog a respeito desse assunto, tal profundidade. Então, nós vamos tratar desse assunto vendo essa visão espiritual elevada com que esses seres trataram esses assuntos e não trataram o outro, dando pistas nesse comportamento sobre o assunto. Lá para a pergunta, creio que 14 do Livro dos Espíritos, Kardec, cutucando os espíritos a respeito de Deus, coloca ele mesmo os atributos de Deus para que os espíritos respondam. E ele fala, então podemos dizer que Deus ele é eterno, ele é infinito, ele é imaterial, ele é imutável, ele é único, ele é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. E os espíritos, dessa parceria inteligentíssima, respondem meio com dureza. Do ponto de vista de vocês, com a capacidade espiritual de vocês, atende. Porém, está muita coisa ainda nos atributos de Deus que está além de vocês, além da inteligência de vocês. Deixando claro que Deus não é aquilo que pensamos, mas nós só podemos alcançar até um certo ponto. Quem fechar a questão de Deus, ou é pretensioso, ou já está num nível ao qual já não podemos alcançar, pois Deus não pode ser todo absorvido na nossa atual situação. É claro
que isso não impede, muito pelo contrário, é um estímulo para que continuemos buscando, pois quanto mais se conhece da verdade, João 8:32, quanto mais se conhece da verdade, mais ela nos liberta. E é nesta questão que nós vamos observar não o que foi dito, mas talvez o que deixou de ser dito. Quando Kardec fez o arcabouço dos atributos de Deus, ele não tocou na onipresença. Falou todo-poderoso, foi o máximo que ele disse, mas onipresença ele não tocou. Nós vamos ver indiretamente essa questão lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos falam da onipotência. E um ser onipotente, todo-poderoso, se deduz que não pode ter nenhum atributo em grau menor, então ele é ciente, onisciente, e numa dedução lógica chega-se a onipresença, mas não está escrito no Pentateuco, nos 5 livros das obras básicas, o termo onipresença não é falado. Não é interessante? Obviamente, os espíritas, os buscadores das verdades espirituais, todos concordam com a onipresença sendo um fato inquestionável sobre Deus, sobre o perigo de ele não estando presente em algum lugar, aquele lugar está com quem? Né? Então, onipresença faz sentido, mas Kardec não tocou no assunto. E as outras religiões do mundo, as grandes religiões que respeitamos, também sobre essa questão, até os muçulmanos, todo mundo concorda, Deus é onipresente. E mesmo os espíritos, passando pelo nosso irmão Chico Xavier e as obras psicografadas depois, também não questionam isso. Não, Deus é onipresente. Mas por que Kardec não tocou nesse assunto? E aí vem a sabedoria. Kardec, com certeza, junto com os espíritos excelsos da iluminação do Cristo, banhados na sabedoria eterna, não tocaram no assunto e tudo ali tinha uma razão de ser. Nós vamos arriscar aqui intuir que nós não estávamos prontos, pura e simplesmente, para meditar sobre a onipresença. Pelo menos em 1857 e nas décadas que se seguiram, ainda não estávamos prontos. Assim como não estávamos prontos para coisas como os que foram descritos no nosso lar. E aí vem a nossa pergunta, a qual nós responderemos: será que podemos meditar sobre a onipresença hoje em dia? Onde é que estaria Deus hoje em dia? O que significa isso para nossas vidas, para o nosso entendimento da realidade material e espiritual? Onipresença, gente, é um negócio muito sério, pois estaríamos todos diante de Deus o tempo todo. Não da sua ciência, como a gente pensa, não apenas da ciência, não está só vendo, mas presente. Mas como é que seria isso? Nós vamos pegar uma história que ela é multimilenar, mas ela foi trazida por religiões também multimilenares, traduzidas, vamos assim dizer, para o nosso atual século, com muita sabedoria, para a gente entender bem o que seria esse conceito de onipresença que estamos tratando agora, entendendo que não vamos fechar o assunto, vamos dar um pensamento para meditar, ruminar e procurar se elevar em cima dele. Conta essa história que uma senhora muito fervorosa, que pensava e orava e confiava em Deus constantemente, acreditava piamente na sua divina providência. Um dia teve a sua casa, toda a cidade, tomada por uma grande inundação. E como a inundação não parava, a água começou a subir pela casa da senhora, a senhora teve que nadar, subir e ir até o teto da casa, pois só o teto ficava para fora. E de lá, na sua fé, ela rezava a Deus, pedindo o socorro e a providência divina. Ela olhava os céus e falava: meu Senhor, venha me buscar. Senhor, me salve dessa tormenta que está me assolando. E ela rezando o tempo todo. Passado alguns minutos,
um jovem nadando, exímio nadador, com uma boia, chega nadando, encosta no telhado e fala: minha senhora, a senhora é uma senhora de muita sorte. Felizmente eu sei nadar e ainda consegui essa boia. Vem, entra nessa boia que a gente vai sair daqui. A senhora imediatamente rejeitou, dizendo: você não é Deus, eu estou pedindo a Deus, eu sou uma pessoa de fé, não temo nenhuma agrura no mundo, porque Deus vai me salvar. O jovem nem quis discutir, mal estava dando para ele, então ele saiu nadando. Mais um pouco vem numa lancha motorizada, uma outra pessoa que tinha uma lancha improvisada, porque ele morava perto de um local que tinha rio, e viu aquela senhora isolada, encostou a lancha no telhado, e a senhora sentada no telhado, e chamou para dentro. A senhora deu a mesma resposta, apesar da lancha estar vazia, não aceitou ir na lancha. Uma terceira pessoa, agora é um helicóptero, paira em cima do telhado, desce o pessoal do resgate, ainda fala para a senhora: minha senhora, eu sou bombeiro, a senhora deu uma sorte, o helicóptero está vazio, estou começando o resgate agora aqui na região, pode subir com a gente, eu vou levar a senhora. E a senhora responde pela terceira vez: eu estou aguardando Deus. Você veio dos céus, mas você não é Deus. Eu estou confiando na providência divina e vou ficar aqui. O homem, o bombeiro, sobe no helicóptero, continua, segue para resgatar outras pessoas. E nisso o rio vai subindo, vai subindo, vai subindo, e a enxurrada acaba levando a nossa mulher de fé. Ela desencarna. Conta a história que ela está já desencarnada, nos planos maiores, consegue ver ainda a casa, o telhado, as coisas sendo levadas pelo aguaceiro, e ela reclama, dizendo: como eu estou morta? Os anjos, né, conta a história, olhando para um lado, olhando para o outro, falam: não, a senhora morreu sim. E ela pergunta: mas como que eu morri? Eu estava rogando para Deus, eu tinha fé, eu sou uma pessoa de fé, eu clamei para Deus, como é que Deus não veio me salvar? E ela criou uma confusão que, resumindo a história, ela conseguiu uma audiência com Deus. E na audiência, a senhora pergunta: Deus, o Senhor estava comigo o tempo todo? E aí Deus fala: sim, minha filha. O Senhor me viu lá no meio da água, em cima do telhado? Deus fala: sim, minha filha. E ela toma coragem e pergunta: mas como é que o Senhor me deixou, eu clamando, pedindo ao Senhor, o Senhor presente ali, e o Senhor não veio me salvar? Onde o Senhor estava? E Deus responde: minha filha, eu fui de boia e você não quis vir. Depois eu fui a você de lanche, te convidei para entrar na lanche, você não quis. Depois eu vim de helicóptero e você não quis vir comigo nas 3 vezes que eu fui tentar te resgatar. Essa história, que é bem conhecida de muitos, conta de um Deus que estava presente, mas ele, Deus, se via presente nas pessoas. Ele não se diferenciava daquele que ajudava. Ele fala: eu fui na boia, eu fui no barco, eu estava no helicóptero. Isso é muito sério, porque não estamos, nós aqui, capazes ainda de perceber um Deus presente. Mas isso parece ser um problema nosso, porque Deus não nos se vê diferente de nós. Nós nos vemos diferentes uns dos outros e diferentes de Deus. Porém, pelo menos a história, e nós vamos confirmar que isso é fato, ele não vê diferença. Se vocês perceberem, no ato das Bíblias, desde os primeiros milagres da criação,
passando pelo Cristo, pelos atos dos apóstolos, pelas histórias dos santos, quase que a gente não vê Deus agindo. Quem age são as pessoas, são os santos, são os anjos, são os arcanjos, são seres em nome de Deus. São, na verdade, seres que expressam a vontade de Deus. Por isso, Chico Xavier, ele explicando esse mecanismo de como Deus realmente age, como ele participa da nossa vida, Chico Xavier explica muito simplesmente: Deus ajuda o homem pelo homem. Deus usa o homem para fazer a sua vontade. Não importando nisso o fato de estarmos conscientes disso ou não. Deus se vê presente no homem e é com ele que ele faz a sua obra. Quer ver um exemplo? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, dos estertores da criação, onde Deus estava já no sexto dia, criando não só a Terra, podemos entender hoje o universo, nas explicações alegóricas de Moisés, Moisés lança uma verdade. Ele diz que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele coloca no plural, dando claro entendimento de que ele não estava sozinho, nem na criação do universo. Havia gente do lado dele participando dessa obra magnífica. E quem são os seres que, não sendo Deus, estão participando da criação? São seres que hoje o Espiritismo esclarece bem. Podemos dizer, somos nós mesmos num estado evolutivo inconcebível, que nós vamos comentar mais à frente. Mas a coisa é mais séria, pois essa indistinção que Deus faz, fazendo-se, identificando-se conosco, ela trabalha em todos os níveis. Lembrem-se que em Mateus 25, no discurso do final dos tempos, onde são separados os bodes das ovelhas, onde Jesus descreve o fim dos tempos e diz claramente: olha, eu vou botar as pessoas para cá, vão ser as ovelhas, para lá são os bodes. Jesus fala no final, Mateus 25, versículo 31 a 46. Ele diz claramente, em nome de Deus, ele diz: tudo o que você fez para os meus pequeninos, foi a mim que fizeste. O que foi feito para qualquer um de nós, para qualquer ser, em particular, Jesus destaca os necessitados, ele se identifica e diz: esse sou eu, é a mim que você está dando isso. Obviamente, há toda uma interpretação e alegórica, né? A identificação de Deus era de forma alegórica, mas nós vamos aqui avançar no assunto para dizer que talvez não seja bem assim. Talvez seja exatamente isso que Deus quis dizer, em que não vê diferença entre eles e nós. Nós temos a diferença por estarmos num grau evolutivo, ainda que não nos permita perceber esta realidade. Porém, o Senhor, onipresente, onipotente e todo-poderoso, vê a realidade, talvez, vamos aqui avançar um pouquinho mais nessa questão, de forma diferente, integrada. E o Livro dos Espíritos nos apoia nisso daí. Se nós pegarmos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? E os espíritos, numa parceria de sabedoria espiritual inimaginável, falam: olha, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou seja, inteligência suprema.
Vamos guardar esse termo, inteligência. Inteligência máxima. Mas lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec vem com a sua pergunta também magistral. Ele fala: que é o Espírito? Na primeira, ele fala que é Deus. Lá no 23, que é o Espírito? Aí os Espíritos dão uma cartada. Eles falam que ele é o Espírito, é o princípio inteligente do universo. Na primeira pergunta, que é Deus, os Espíritos falam inteligência suprema. Ok. Mas na pergunta 23, eles falam que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Pouca gente reflete sobre isso. Mas o que é um princípio inteligente? O que é um princípio inteligente nesse? O que eles quiseram dizer com princípio inteligente? Kardec não toca mais no assunto. Ele não fala de onipresença e nem aprofunda essa questão. Mas o que é um princípio inteligente? Seria, vamos aqui procurar entender com a linguagem do século XXI, princípio inteligente seria uma base inteligente, uma manifestação inteligente. Seria uma expressão inteligente. Um ser seria a inteligência suprema e o outro ser é a manifestação inteligente no universo. Notaram? Seríamos nós tão diferentes quanto nós, por educação, cremos ser diferentes de Deus em espírito? Já que tem um atributo de inteligência suprema, mas nós somos o princípio inteligente, nós somos uma expressão inteligente do universo. E nós vamos até lá em cima, na criação do universo, vendo parceria de Deus com seres que seriam princípios inteligentes num grau, espíritos num grau inimaginável. Nós vamos jogar a pergunta sem a resposta. Qual a diferença entre o oceano e a espuma do oceano? Qual é a diferença? Grau de manifestação. Um é o oceano todo. O outro é espuma, mas se você botar o dedo, é água salgada. Não estão separados. Qual a diferença da onda e do oceano? Uma é uma expressão do oceano. A onda pode não saber, mas ela é do oceano. A espuma pode achar que é o ó do Borogodó, mas ela é do oceano também. Guarda a mesma essência. Carlos, você está viajando, hein, Carlos? Né? Estou ouvindo aí vocês falando. Aqui com a minha mediunidade. Mas será que quando o Senhor falou, eu e o Pai somos um? Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele se disse indistinguível de Deus. Colocou-se numa situação, por causa da sua estatura, em que ele, Deus, não havia a distinção que o homem acreditava existir entre todas as coisas. Ou seja, essa noção de separatividade na verdade, podemos já chegar a essa conclusão,
um atestado da nossa inferioridade espiritual. Nós não estamos ainda conscientes o suficiente para perceber essa realidade maior de que estamos todos, de uma certa forma, imersos na divindade, numa situação na qual nos vemos diferentes, porém faz parte da nossa inferioridade ou da nossa ignorância espiritual pensarmos assim e nos sentirmos assim. Mas calma, que daqui a pouco nós vamos chegar a conclusões mais práticas para o nosso dia a dia sobre esse assunto. Mas antes de chegar nessa parte prática, eu gostaria de corroborar essa nossa percepção. Lembram que eu falei em que lá em Gênesis 1, 26, Deus falou, façamos, numa parceria espiritual, o homem é a nossa imagem e semelhança, sem que Moisés sequer explicasse de onde é que Deus colocou esse ambos aí. Como é que ficou esse plural aí? Simplesmente tinha gente na criação, mesmo antes, quando estava se criando tudo, já tinha gente do lado de Deus. Nós sabemos por quê e como isso ocorreu na realidade espiritual. Mas Deus nem o universo, pelo que está se desenhando, fez sozinho. E os nossos livros de Chico falam disso. Um livro de Chico chamado Evolução em Dois Mundos tem um tópico chamado Plasma Divino. Ali, André Luiz descreve, explica de uma forma impressionante a criação, pura e simplesmente fala da criação. Ele fala, olha, Deus emana o seu hausto, o seu plasma divino, do qual seres que são alcunhados de arcanjos pelos cristãos ou de devas pelos hindus, seres da mais alta estirpe espiritual. Olha só o que ele diz, numa comunhão indescritível com Deus. Vou repetir, comunhão indescritível com Deus. Plasmam os lares cósmicos. Ele fala lá de galáxias, aglomerado de galáxias, de constelações. Ele diz que esses seres, que são, na verdade, expressões da vontade divina, ou nós, num estado evoluído em que nós somos a vontade de Deus consciente agindo no cosmos, plasma todo o universo. Nessas imensidões que o homem ainda está embasbacado sobre o tamanho e sua imensidão. Vós sois deuses, diz Jesus. Deus usa até na sua criação seres como nós, porque somos o princípio inteligente, ou o princípio da sua inteligência. Só que, obviamente, sabemos nós, estamos numa fase bem incipiente ainda. Mas não que isso tire a realidade maior do escopo, continuando sendo espuma do oceano. Mas o que isso nos traz de benefício para o nosso dia a dia? Nós vamos tentar mostrar que simplesmente tudo. Esse entendimento é uma ferramenta excepcional para até o nosso avanço no crescimento do nosso dia a dia espiritual. Vamos lançar mão de um caso real que ocorreu com uma artista muito famosa. Quem tiver um pouco mais de 30 anos, né? Que não é nem meu caso, nem do irmão aqui, né? Pessoa com um pouco mais de 30, né? Até parece. Com um pouco mais de 30, vai conhecer uma artista famosa chamada Baby Consuelo, a qual ela passou muito tempo famosa na televisão, mas se notarem, perceberem, ela deu uma desaparecida de uma hora para outra e ela estava fazendo bastante sucesso. Mas o que aconteceu? Aí é que vem a história.
Conta ela que, certo dia, ela no Rio de Janeiro, ela morava na Zona Sul e ela gostava de comprar o pão numa região no centro da cidade, alguns quilômetros da casa dela, num bairro que é bem central, né? No Rio de Janeiro, bem centro mesmo. E tinha uma padaria que ela adorava e ela ia de carro. E na volta ela passava por uma avenida chamada Presidente Vargas, e onde no meio da Presidente, no final da Presidente Vargas, bem próximo ali do cais, havia uma grande catedral, a catedral ali da Presidente Vargas, e tinha um sinal, né? Onde tinha muitas ruas cruzando, então tinha um sinal que, quando se parava no sinal, se olhava, já se via lá a Candelária, né? Aquela catedral maravilhosa, e tinha um pequeno chafariz, onde tinha irmãos de rua também que ficavam ali. Ela parou no sinal e calhou de ela olhar para o lado e ver um homem mal trajado, de idade, que não parava de olhar para o sinal e olhar para ela. Olhava para o sinal e olhava para ela dentro do carro. Surgiu na cabeça da Baby Consuelo, olhando aquela cena do homem ali sentado na beira do chafariz, olhando para o sinal, olhando para o carro dela. Ela falou, mas o que esse homem está olhando? Será que ele me reconheceu? Será que ele sabe que eu sou um artista? Aí veio também, não, mas eu estou com bastante pão aqui no carro. Será que ele quer pão? Será que ele está com fome? E o velho lá, olhando para o sinal, olhando para o carro. Quando o sinal abriu, aí o Presidente Vargas é uma rua bem larga, bem em movimento. Baby Consuelo, isso é típico dela, né? Deixou o carro lá, todo mundo buzinando atrás dela, e saiu do carro com um pão, uma bisnaga, polpuda, que ela tinha acabado de comprar, e chegou para o homem e falou: Toma, você quer esse pão? O homem, que estava sentado, olhava para o sinal, olhava para o carro. Quando viu o pão, desabou a chorar. Chorou copiosamente por vários minutos. Baby Consuelo ficou até assustada. Calma, eu sou famosa, mas não precisa ficar assim, não. E pensando que deve ter sido a emoção de ver uma pessoa famosa. Naquela época ela era bem conhecida. E depois que o homem se recuperou, ele falou: Não, não é nada disso. Não é porque eu conheço a senhora, mas não é isso a questão. Minha senhora, ele mostrou atrás, dentro do chafariz que estava seco, ele mostrou, ele era mecânico, ele tinha uma caixa de ferramenta. Olha, eu tenho uma caixa de ferramenta, está aqui atrás. Eu, até 4 meses atrás, eu estava trabalhando. Só que a oficina que eu trabalhava viu que eu estava ficando idoso, conseguiu contratar uma jovem com a mesma habilidade que a minha e me dispensou. A partir daí, eu não tinha mais como pagar aluguel, não tinha como comer, fui jogado na rua. E eu estou há meses aí andando para um lado para o outro, ver se alguém me ajuda. Só que eu sou um homem de fé. E eu ficava aqui na catedral rezando para Deus me ajudar. Mas como eu vi que não tinha ajuda, eu decidi, falei: Senhor, eu quero um pão agora. E se um pão não vier agora, assim que abrir aquele sinal, e ele estava olhando para o sinal, e aquele carro sair, que era o carro da Baby, eu vou me jogar na rua no carro seguinte. E exatamente do carro que eu estava esperando sair para eu me jogar na rua, veio o pão que eu precisava. Baby Consuelo teve um choque. Ela percebeu que ela foi usada. Ela estava sendo a resposta de Deus para aquela pessoa. Isso mudou totalmente a vida dela. Ela viu ali algo que ela nunca tinha percebido antes. Deus estava nela. Deus respondeu o homem de uma maneira que não se imagina. Lembra-se de Chico? Deus ajudou o homem pelo homem. Mas como é que ela conseguiu ser ajuda se ela não estava consciente? Aí é que vem a questão, com a qual a gente vai tentar encerrar. Não vamos encerrar, na verdade, nós vamos parar a questão para que a gente rumine sobre ela. A bem da verdade, todos nós estamos no oceano da divindade, aprendendo a nos sintonizar no oceano da divindade. Todas as nossas rusgas, brigas, diferenças,
está nessa dissintonia que ainda não conseguimos, nessa falta de sintonia que ainda temos no oceano. Por isso nos vemos separados, separados de Deus, separados do Cristo e separados entre si. E tudo que se faz numa certa direção é o início da sintonia. Quando nós agimos no bem, em direção a alguém, estamos nos alinhando e nos sintonizando com Deus, e naqueles minutos, naqueles instantes, estamos nos sendo instrumento da atividade de Deus em relação ao outro. E nesta sintonia, Deus começa a nos nutrir, nos ajudar e nos orientar. Pois estamos com Ele mais do que nunca. Mensagem do Espírito de Bezerra de Menezes, no livro Recados do Meu Coração, psicografado por José Carlos de Luca. Socorro de Deus. Meus amigos, se Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas, será justo pensar que, quando nos dispomos a socorrer alguém em suas aflições físicas ou morais, o socorro de Deus passará primeiramente por nós mesmos. Obviamente, como estamos ainda desintonizados 99,9% da nossa vida, como o Baby Consuelo, que estava na dúvida se eu não ia, mas quando ela entrou, ela viu que ela era instrumento. Toda vez que a gente, quanto mais entrarmos na sintonia, mais Deus poderá estar em nós, e nós com Ele, e assim podemos crescer com Ele. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não tem jeito, não há salvação. Fora da ação, nós não temos como nos ligar com Deus. Fora da ação de bem, é nela que o espírito se afina, sintoniza, se acerta com Deus. E Deus pode atuar por nós. E todo o resto da nossa vida é como, né? Vou usar um violão aqui. Vou dar um dó aqui. Nós estamos normalmente desafinados. Estamos desafinados. Estamos aprendendo a se sintonizar. E quem está tocando essa corda aqui, tentando afinar a gente, é Deus. E ele vem, toca no violão, aperta quando tem que apertar. Lembra dos aguilhões aí dessa mensagem maravilhosa? O aguilhão está apertando, vai soltando, às vezes solta, dá riqueza, às vezes aperta, dá sofrimento, para a gente aprender a entrar na sintonia e tocar a nota certa. E aí é a nota de Deus. É a nossa sintonia com Deus se fazendo presente. E tem uma hora que Deus abandona o violão, porque não, esse violão já está afinado, vou para outro, né? Vou continuar meu trabalho com as minhas mãos divinas, sintonizando outros instrumentos pelo universo, pelo planeta e por todo lugar. Por isso, a caridade, falei da parte prática desse nosso conhecimento, a caridade é a nossa sintonia divina, onde podemos nos ver não mais nós fazendo, mas sendo instrumentos, expressões da divindade, expressando o amor divino entre nós. Por isso, Francisco de Assis, querendo nos ensinar, exemplificando com ele mesmo essa mensagem, ele falava o que ele dizia: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, permita-me levar a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que eu consigo para mim. É perdoando que eu sou perdoado. E é morrendo que eu vivo para a vida eterna. Façamos do bem a nossa presença de Deus em nós, em nossa vida e na vida de todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.